Se você quiser saber o que acontece com o seu corpo depois de um mês correndo 5 quilômetros todos os dias, vê o vídeo até o final e se você puder dar um like, se inscrever aqui no canal, vai me ajudar bastante, porque deu muito trabalho fazer esse vídeo, mas ele ficou bem legal. Aproveita aí. Fala galera, eu sei o que você deve estar se perguntando. Você deve estar perguntando, tipo, ué, como que esse cara correu 5 km dentro da casa dele? Ele ficou dando volta na mesa de jantar até abrir um buraco no chão? Mas calma, que daqui a pouco eu explico como é que eu corri os 5 km. O primeiro dia foi dia 16 de abril, aí eu terminei no dia 16 de maio, que aí foram 31 dias. Só que eu tava parado desde a metade de março, mais ou menos, porque antes de começar a quarentena, eu tinha ficado doente, aí eu fiquei tipo uma semana só deitado, sem fazer nada. Então, o que eu pensei em fazer? Como eu tava parado há muito tempo já, tipo, eu não ia aguentar correr os 5 km direto, ou eu ia correr, só que ia demorar, tipo, muito tempo. Aí o que eu fiz? Eu dividi, assim, os 10 primeiros dias eu vou correr 2,5 km, aí eu descanso uns 5, 10 minutos mais ou menos, e corro mais 2,5. Aí, os próximos 10 dias, eu vou ir aumentando, tipo, gradualmente, em cada dia, para no 20º dia eu correr os 5 km direto, e aí os 10 últimos dias eu corro os 5 km diretos também. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz para correr os 5 km, onde que eu corri e como que eu fiz as coisas. E também para ter mais ou menos um parâmetro assim, eu medi o tempo que eu demorei cada dia para correr. Então vai ser legal que a gente vai poder fazer essa comparação. E também para a gente poder comparar, né, eu tirei uma foto minha no primeiro dia, quando eu comecei, e também uma no último dia, para a gente ver o resultado final. Aí eu vou mostrar isso no final do vídeo para vocês. Fica com o vídeo aí, se vocês puderem ver ele todo, ele ficou bem legal. Então, fica aí comigo te explicando. Então eu ia colocar o meu tênis como um verdadeiro atleta, maratonista. E pra quem me conhece sabe que eu odeio usar tênis, mas infelizmente eu tinha que usar pra correr, porque senão eu ia estragar meu chinelo e eu jamais faria uma atrocidade dessa com o meu bem mais precioso. Então como que eu fazia? Eu deixava o telefone aí com o cronômetro ligado, corria pro outro lado, batia meu pé na parte de cima do degrau, voltava e aí batia para contar que foi uma volta. Para saber o tamanho da parte aí de fora que eu estava correndo, eu peguei essa trena de 5 metros, aí eu puxei até o final, né, que são 5 metros, marquei com a caneta no chão, aí puxei a trena toda de volta, minha mãe segurou para mim na marca da caneta e aí eu puxei até o final. Aí deu mais ou menos 7 metros e 95 centímetros, um negócio assim. Só que para a gente arredondar para 8, eu sempre fazia questão de bater o pé na parte de cima do degrau, porque aí passava dos 8 metros, e aí eu arredondaria para baixo, para ninguém falar que eu estava roubando. Começa então nossa jornada de 31 dias de corridas no quintal. Faltou eu falar, né, como que eu ia saber quantas voltas eu tinha que dar para chegar nos 5 km, né? Então, como eu estava considerando que a extensão aí de ponta a ponta era 8 metros, aí uma ida e uma volta dá 16 metros. Então eu ia ter que correr esses 16 metros 314 vezes, ou seja, eu teria que dar 314 voltas. Então, para dar os 2,5 km e aí o descanso e os 2,5, eu ia correr 157, descansar e correr mais 157 voltas. Como vocês podem ver, eu adiantei o vídeo, né, bastante, porque ninguém ia aguentar ver eu indo e voltando durante 48 minutos, que foi o meu tempo do primeiro dia. Segundo dia de gravações, vamos lá. Eu acordei com a panturrilha doendo um pouco hoje, mas nada demais. E ontem eu até corri, tipo, eu achei que eu corri meio devagar, eu demorei um pouco, mas é porque eu tava com medo de acordar todo doendo hoje e não consegui correr. Mas aí hoje eu acho que eu vou conseguir abaixar o tempo legal, aí vai ficar bacana. Terminei o 2,5,
Agora eu vou descansar um pouquinho e aí eu continuo daqui a pouco. Beber uma água. Dia 2, acabou. Até prendi o cabelo, porque eu tava morrendo de calor. Enquanto vocês veem a super montagem dos dias passando aí de fundo, eu vou contar primeiro como que eu tive a ideia para fazer isso e depois eu vou contar tipo algumas curiosidades. Primeiro então, né, como que eu tive a ideia? Eu tava ficando muito parado dentro de casa por causa da quarentena, porque eu literalmente não fazia mais nada sem ser ficar deitado, vendo série ou jogando Xbox. E eu sempre fui uma pessoa, tipo, muito ativa. Eu sempre joguei bola, tive treino, ia na academia, andava de bike. Só que também eu não gosto de correr, nunca gostei e continuo não gostando depois de ter corrido esse tanto que eu corri. Só que também eu gosto de comer bastante, assim, tipo uns hamburgão grandão, ou tipo, comer muita quantidade de comida. E aí com isso eu tava ganhando muita gordura, porque eu não tava fazendo exercício nenhum e eu não queria engordar. Muito menos perder, tipo, todo o preparo físico. Não que eu seja, né, um atleta, assim, mas, tipo, eu queria poder aguentar jogar a peladinha inteira depois que passasse a quarentena. Então, teve um dia que eu resolvi lá fora correr, porque era a única coisa que me restava. Eu falei, vou correr uns 2 km, aí eu corri. Aí depois eu falei, mas eu não tô cansado ainda. Eu falei, vou correr mais 2. Aí enquanto eu corri esses 2... eu pensei, tipo, e se eu gravasse eu fazendo isso todos os dias por um mês e aí eu postasse no meu canal no YouTube? Só que aí eu pensei, tipo, mas aí eu não vou postar 4 km, né? Vou correr, tipo, 5, que é um número bem mais expressivo, assim, que vende bem melhor que 4. E falando nos 5 km, esse aí é o 20º dia, que foi a primeira vez que eu corri os 5 km sem descanso nenhum. E quando chegou esse dia eu tava até motivado, assim, tipo, confiante, porque eu tinha corrido quase isso no último dia. Só que mesmo assim, tipo, foi um desafio bacana. Uma das coisas que mais me ajudava na hora que eu tava correndo era que eu colocava música de fundo e também eu tentava, tipo, distrair, assim, tipo, começar a imaginar umas coisas e deixar o corpo correndo no automático lá, porque era bem chato ficar correndo, olhando para a mesma coisa o tempo todo. Porque quando você corre na rua, pelo menos você tem uns estímulos visuais diferentes, tipo, tem movimento, muda o ambiente, mas quando você está correndo no mesmo lugar o tempo todo, às vezes é bom você dar umas viajadas assim, deixar o corpo correndo sozinho lá enquanto você está pensando em 1000 outras coisas. 2 outras coisas também que deram uma vontade a mais de ir correr era que primeiro eu sempre tentava fazer um tempo menor do que no dia anterior e também um negócio que eu fiz de ir progredindo aos poucos e aumentando a dificuldade aos poucos dava uns estímulos também, tipo, porque aí você pensava, tipo, eu tô fazendo algum tipo de progresso aqui sem ser apenas o do tempo. Uma das coisas que vocês devem ter reparado também é que no telefone sempre está um número baixo nesses clipes que eu coloquei. É porque quando eu comecei a gravar eu não tinha um cartão de memória grande o suficiente para gravar um vídeo do tempo inteiro que eu estava correndo. Então ou eu colocava num modo que ele tirava fotos de tantos em tantos segundos para depois fazer um vídeo, ou eu gravava só o inicinho e depois eu parava de gravar. Último dia. Qual é, galera? Eu tô aqui fora já, aí eu vou começar a correr daqui a pouquinho. Tipo, hoje, não sei se vai dar pra ver, mas hoje o dia tava meio paia, até choveu um pouquinho de manhã, só que agora tá de boa já. Eu dei uma varrida no chão porque ele tava meio sujo de terra também, e aí fica escorregando, igual ontem, tipo, meu tempo foi péssimo, eu ficava escorregando e não conseguia correr direito. Aí hoje eu passei a vassoura e ontem eu ter corrido também ajudou, que fez o caminhozinho aqui mais ou menos. Aí eu acho que vai dar bom. Vou começar agora. A câmera já tá ali, ó, gravando inclusive. Eu peguei o meu tempo de todos os dias, né? Aí eu fui ver no total qual foi o dia que eu tinha ido mais rápido. E foi o 12º dia, 39 minutos, 23 segundos e 15 centésimos segundo. Então hoje eu tenho que ir mais rápido que isso. Me desejem sorte. Então eu comecei o último dia que de longe assim era o que eu estava mais motivado e mais animado desde o início até o final,
Eu tentei correr, tipo, na velocidade máxima que eu conseguia, mesmo minha perna, tipo, doendo muito, assim, eu só querendo parar e descansar um pouco. Enquanto vocês me veem teletransportando de um lado pro outro aí no vídeo, eu vou falar alguns números, assim, curiosos, tipo, que eu achei legal. Durante esse um mês correndo, eu corri um total de 155 quilômetros, eu dei 9.734 voltas, e aproximadamente 175.212 passos. Isso é equivalente a mais ou menos 447 voltas no gramado do Mineirão. Nesse último dia, para vocês terem noção, eu estava tão animado e tão empenhado em bater o tempo que eu fiz uma playlist no Spotify que era de exatamente 39 minutos, para eu ter uma noção assim de que, tipo, quando fosse acabar a última música, eu tinha que ou já ter acabado ou que acabar junto dela ou bem próximo dela para conseguir bater o tempo. E como vocês estão vendo aí agora, eu não só bati o tempo, eu obliterei o tempo. Acabei 37. No dia seguinte, logo depois que eu acordei, eu fui pesar numa farmácia aqui do lado. E eu fui logo depois de ter acordado, porque quando eu tinha pesado no primeiro dia lá, eu tinha ido logo depois de ter acordado também. E eu fui usando máscara. Se eu for sair de casa, use a máscara. Rufem os tambores. Aí, como vocês estão vendo, deu que eu perdi 1,8 quilos, mais ou menos. Mas é óbvio que não dá pra ser exato. Agora, né, o momento que todos estavam esperando do resultado. É nítido, né, que eu dei uma emagrecidinha por causa das corridas. Mas o mais importante eu acho que nem foi isso. Uma das coisas que eu achei mais legal é que, tipo, com as corridas, assim, tipo, você cansa seu corpo e aí na hora de dormir, você dorme, tipo, você consegue dormir mais rápido, dormir por mais tempo e, tipo, dormir com uma qualidade muito melhor. Tipo, eu acordava muito mais descansado do que nos outros dias antes de eu começar as corridas. Quando eu dormia e acordava, tipo, é um sono completamente diferente. E outra coisa muito legal é, tipo, que você sente que você realizou alguma coisa no dia, sabe? Tipo, que você teve um progresso, assim, que você conseguiu fazer alguma coisa significativa, alguma coisa importante, sabe? É um sentimento bom que dá. Mas, disparado, a melhor coisa de todas é que eu vou destruir todo mundo na peladinha quando acabar essa quarentena, que não vai estar ninguém aguentando correr, eu vou estar lá assim, vou fazer no mínimo 10 gols por minuto.